Olá pessoal, novamente aqui juntos, é um prazer estar novamente com vocês. O vídeo de hoje nós vamos falar sobre alto desempenho. Esse vídeo vai falar sobre um estudo desenvolvido pela Universidade de Harvard, que ela fala exatamente como é que você faz para ter um grande desempenho na profissão que você escolheu. Em relação à nossa odontologia, por exemplo, fica aqui comigo até o final, que tem muito conteúdo bom para você aí. Falando de alto desempenho, vocês acham mesmo que dá pra gente ter um alto desempenho se a gente não tiver uma solidez e um bom treinamento? Nosso ganho profissional, gente, está diretamente relacionado com como a gente pratica a nossa profissão, o quanto a gente se dedica a ela. Isso a gente pode falar dentro da odontologia, mas serve para qualquer profissão, qualquer coisa que a gente queira empreender e iniciar. A gente tem que se dedicar, a gente tem que se empenhar. Então, eu sempre gosto de contar para vocês, né, sobre os estudos, sobre as coisas que eu venho aprendendo, mas eu gosto de estar sempre correlacionando com histórias vividas. Eu vou falar hoje para vocês sobre dois pesquisadores húngaros que desenvolveram uma pesquisa através de uma única coisa que diziam: que mulheres não tinham a capacidade de desenvolver habilidades que precisassem de espaço, como, por exemplo, dirigir, jogar xadrez, enfim. E eles quiseram provar que isso não era verdade. Eles eram educadores e queriam provar isso através exatamente da educação. Eles tiveram 3 filhas e eles treinaram desde muito pequenas as crianças para jogarem xadrez. Foi um treino diário. Primeiro, que eles tinham a expertise, conseguiram ensinar, e elas se dedicaram com essa prática diária. Por volta dos anos 2000, as 3 filhas deles estavam ranqueadas entre as 10 melhores jogadoras de xadrez. Então, com o estudo deles, eles conseguiram provar 2 coisas: que não existe essa coisa de que mulheres e homens têm essa diferença e que eles não vão conseguir atingir os seus objetivos. E a segunda coisa, que se a gente for treinado, a gente pode sim conseguir, através do treino, né, se desempenhar em alguma atividade. Então, é como eu tô falando, alto desempenho naquilo que você faz. Treinamento. O estudo ele começa falando principalmente que algumas coisas são fundamentais para a gente atingir isso. Primeiro, a nossa prática diária, a nossa dedicação, aquilo que a gente faz, isso é fundamental, se dedicar. Não dá para a gente conseguir resultados sem dedicação em nada. E se dedicar dá trabalho, realmente. Muitas vezes a gente precisa deixar algumas coisas de lado para poder passar mais tempo focada naquilo que a gente deseja para adquirir nossos objetivos. Além disso, ele menciona que é muito importante que a gente tenha bons professores, pessoas que a gente se espelhem para que a gente consiga aprender melhor, e que o apoio da família é fundamental. Isso eu concordo plenamente. Em qualquer projeto que você inicia, se você tiver o apoio da sua família, você vai ter mais força e mais tranquilidade para executar aquilo que você deseja. Então, o que ele fala também pra gente sobre alto desempenho? Que para que a gente tenha alto desempenho na nossa profissão, principalmente, né, no meu caso, a odontologia, a gente precisa se tornar um especialista naquilo que a gente faz. É fácil se tornar um especialista, principalmente dentro da odontologia. Eu falo que a odontologia, ela é um tripé. O que seria isso? A odontologia não basta a gente ter apenas conhecimentos técnicos, a gente precisa ter o nosso emocional muito bem tratado, a gente precisa ter autoconhecimento. E é por isso que nesse canal aqui eu falo muito com vocês sobre desenvolvimento emocional, inteligência emocional, o quanto isso é importante. A gente lida todos os dias com seres humanos e a nossa profissão, sendo da área da saúde, ainda requer um pouco mais que a gente desenvolva essas habilidades. Além disso, a gente precisa ter conhecimento técnico, óbvio. O que não é fácil, né? A gente sabe que para ter serviços de qualidade, entregar um serviço de qualidade, a gente precisa sim ter muito treino e conhecimento daquilo que a gente está executando. E gestão, porque afinal de contas a odontologia é um negócio. Então imagina que para a gente ter alto desempenho na nossa profissão, a gente precisa ter conhecimento dessas 3 áreas que eu chamo de tripé da odontologia. Mas a gente consegue? Consegue. E como eu falei, se tornando um especialista? Sim, se tornando um especialista. Mas o que de fato é ser um especialista para você? Ser um especialista significa que você deve entender muito profundamente daquilo que você realiza. Tá, vou falar para vocês de uma pesquisa não, foi um evento realizado em Paris, no ano de 1976, onde uma empresa que produzia vinho da Califórnia propôs
que sommeliers provassem os vinhos às cegas, porque acreditava-se que os melhores vinhos eram os vinhos de Paris. Eles fizeram isso 1, 2, 3 vezes e todos eles escolheram na prova às cegas que o melhor vinho eram os californianos. Isso foi contra tudo que se acreditava. Então, será mesmo que essas pessoas que estavam provando eram realmente especialistas naquilo? Então, é uma pergunta que a gente se faz, né? Como é que a gente faz para ser um especialista? No nosso caso, na odontologia, eu falo que a gente precisa ter consistência naquilo que a gente faz, né? A gente precisa ter resultados. E é fácil hoje em dia, a gente vê na internet muitos resultados, né? Muita gente falando, olha, porque eu fiz um tratamento, foi maravilhoso. Mas não é disso que a gente está falando. A gente está falando de resultados concretos mesmo, contundentes. Porque hoje a gente tem que entender que é muito diferente a gente ter fama, né? Fama é uma coisa, e ter profissionalismo, ter consistência naquilo que a gente faz, ter reconhecimento é outra. É sobre reconhecimento que a gente está falando, sobre aquele profissional que se dedicou muito tempo, horas a fio, teve muito esforço, né? Estudou e ele teve consistência naquilo que ele fez durante anos, né? Isso é um trabalho de consistência. Ele consegue replicar os resultados e a gente consegue visualizar isso. Então, na nossa profissão, é isso que a gente deseja atingir. Então, a gente já sabe o que é ser um especialista. Mas tá bom, e o que a gente faz para se tornar um especialista? Então, o estudo mostra que a gente precisa realizar a prática deliberada. O que é isso? O que é prática deliberada? Então, não é diferente de a gente falar assim, eu pratico odontologia que nem eu pratico odontologia há 30 anos. Tá, então só por isso eu sou muito boa no que eu faço? Não, não é por isso. Porque eu só tô simplesmente 30 anos, o outro tá 40, 20, que você é melhor do que quem iniciou. Óbvio, né? Você vai ter mais prática, isso é uma questão, né, que a gente é fácil entender, que é a experiência. Mas a prática deliberada diz que você precisa estar todo momento se desafiando. O que é isso? O que é a gente estar se desafiando? Seria exatamente a gente sair da nossa zona de conforto e fazer aquilo que realmente a gente não sabe. Porque realizar todos os dias aquilo que é fácil, aquilo que a gente já sabe, que a gente faz muito bem, é muito tranquilo pra gente. O difícil é a gente entender que a gente precisa melhorar e aí a gente vai procurar esse conhecimento fora, praticando algo que você não sabe. Vou contar pra vocês aqui o caso de uma dentista que faz mentoria comigo, que ela adora quando na mentoria tem endo. Por quê? Porque ela faz muito bem, é uma coisa que deixa ela confortável, ela já sabe, ela se sente segura e tudo bem. Quando a gente vai passar para as aulas de prótese, ela fica muito desconfortável. Mas é aí que eu falo. Por quê? Porque ela não tem o conhecimento, ela não consegue desempenhar tão bem nessa parte, diferentemente do que ela desempenha em outro, né, em outra, como a endodontia, por exemplo, nas realizações dos canais. Mas daí é que tá a diferença. Se ela quer, eu falo para ela, se você quer crescer, você precisa sim treinar aquilo que você não sabe, sair da tua zona de conforto. E para todo mundo é assim. Na odontologia é mais difícil a gente fazer, por exemplo, a gente saber como a gente mede esses resultados. Diferente no caso dos esportes. Nos esportes a gente sabe, né? Poxa, quem é melhor? Quem fez em 20 segundos o nado? A gente tem o ponto de partida e o ponto de chegada, é mais fácil de medir o desempenho. Na odontologia não é tão fácil a gente medir esse desempenho, mas a gente sabe que trabalhos bem realizados vão gerar bons resultados, bons retornos, e consistência quer dizer que a gente vai ter sim, né, aquele cliente lá com a gente durante muitos anos, fiel ao nosso trabalho, nos indicando, e isso é o que eu chamo de reconhecimento, muito diferente da fama. Então, ser especialista é isso, gente. E sim, praticar a prática deliberada a todo momento, para que você nunca estacione no teu conhecimento, porque vai ser sempre assim. Novas coisas, novos desafios vão chegar e você tem que estar lá estudando, tem que estar lá olhando as mudanças de mercado para entender agora, antes fazia assim, agora não. Então, houve uma mudança, vamos entender se aquilo vai ser bom para odontologia ou não. Ainda que eu no fim não realize aquilo, eu preciso lá ter conhecimento, olhar alguém que está fazendo muito bem, para que eu possa entender, estudar, e tá sempre assim. Então, não é fácil a gente tá mantendo o nosso negócio sempre muito bem, com grande desempenho, porque isso demanda de grande esforço realmente. Então, sair da nossa zona de conforto, como eu falo, tá tendo sempre um olhar para tudo que tá acontecendo ao nosso redor e, acima de tudo, ter essa vontade, né? Querer modificar, querer aprender e estar sempre, isso é complicado, mas ele é muito gratificante também.
Uma outra coisa interessante desse estudo é que ele fala que as pessoas de alto desempenho, que chegam em cargos legais, altos em grandes empresas, ou, né, que conseguem ter seus objetivos alcançados, como no nosso caso, né, ter uma profissão de sucesso, elas precisam ter carisma. E aí você fala, poxa, ter carisma é uma característica inata do ser humano. E aí que o estudo me surpreende dizendo que até carisma você pode sim aprender. Sabe, eu não sabia isso, desconhecia, mas achei muito interessante quando eu li que a gente pode sim desenvolver através de... Existem empresas já fazendo treinamento de CEOs, né, de pessoas que trabalham com gestão, para que eles desenvolvam essa característica que é ter carisma, porque o carisma ele faz com que essas pessoas consigam ter mais persuasão, né, consigam ter mais as pessoas da sua equipe ao seu lado, fazendo exatamente aquilo que elas desejam, e com tudo isso vai ter um desempenho melhor no seu trabalho. Mas ele pode aprender como? Através de exercício que foram desenvolvido por pessoas que fazem artes cênicas, né? E então eles vão fazer exercícios e vão desenvolver essa habilidade. Eu achei incrível isso, porque eu concordo, eu vejo assim que está diretamente ligado o seu carisma com também lá o teu sucesso, o teu ganho profissional, porque as pessoas são pessoas, a gente lida com seres humanos e é muito gostoso a gente estar do lado de alguém que tem esse carisma, essa energia, né, essa empatia. Todo mundo gosta de ter ao seu lado alguém assim. Então é uma característica importante também e que se você não tem, você pode sim tentar desenvolver para que você melhore assim os seus relacionamentos dentro da tua profissão. O estudo também mostra, nos fala que leva um tempo para a gente se tornar um profissional em excelência naquilo que a gente faz, um especialista. E ele vem falando que a gente precisa de um treinamento árduo, e isso vai levar no mínimo uns 10 anos. Eu já falava para a Isa é a dentista que trabalha comigo e iniciou profissionalmente comigo assim que ela se formou, e eu falava para ela, Isa, acredito que quando você esteja com 10 anos de formada é quando você vai se sentir mais plena, vai se sentir mais segura para realizar aquilo que você vem aprendendo. Então, cada um vai ter o seu tempo, mas esse tempo, não estou dizendo 10 anos de formado, 10 anos que se passaram da sua formatura sobre treino intenso, aquele que você se dedica para aprender novas coisas. E esse treino, gente, um treino diferente pode ser feito 2 horas por dia, você se dedicar estudando alguma coisa que vai fazer você melhorar dentro do teu processo, dentro do teu negócio, seja parte técnica, gestão, parte emocional. Essas 2 horinhas que você se dedica, e se você conseguir organizar o teu tempo direitinho em casa, né, a gente consegue fazer tudo. Óbvio que a gente tem que deixar às vezes alguma coisa de lado, tem sido assim para mim, então para que eu possa realizar tudo que eu desejo, né, uma coisa que eu tirei, né, os meus horários noturnos são as horas que pelo menos 2 vezes por dia eu me dedico a um estudo diferente para que eu consiga continuar me desenvolvendo. E então o tempo é necessário, existe um tempo para que você se torne um especialista. É duvidoso que a gente vê hoje, né, pessoas extremamente jovens que acabam de se formar, às vezes com 6 meses, 1 ano de formado, eles se mostram tão seguros e ok, eu acho que isso é legal, mas é muito pouco provável que com tão pouco treino essa pessoa consiga atingir a excelência. Isso leva, como eu falei, um tempo, não sou eu que estou falando, são as pesquisas, né? E pesquisas bem fundamentadas, como a de Harvard, que mostram que em toda a área precisa de um tempo para você se tornar mais seguro e realizar aquilo de uma maneira melhor. Outra coisa que eles recomendam é que você tenha mentores. O que é isso? São pessoas, né, bem capacitadas, né? Que você escolha uma pessoa ou um bom curso para que eles te orientem, para que eles te encaminhem. O que vai acontecer quando você encontra alguém assim na tua jornada? Vai diminuir o teu tempo de aprendizado, vai fazer com que você chegue mais nos teus objetivos mais rapidamente, porque eles vão te passar conhecimento que você levaria muito mais tempo se você estivesse sozinho. Então é muito importante. Eu tive um professor assim, que eu considero até um mentor na minha vida até hoje, eu não perdi o contato, e que sim, ele conseguiu, através dele eu consegui aprender mais e mais, e hoje eu faço isso com os meus alunos também, e a gente vai lá, pega na mão. Só que esse instrutor, essa pessoa que tá ali do teu lado, ela precisa fazer com que você entenda, às vezes,
que quando você não estiver fazendo aquilo legal. Não é te desestimular, te desmotivar. Tem um jeito para se fazer isso, mas ter essa noção, esse olhar para te direcionar quando você estiver no caminho errado. Tá lá fazendo alguma coisa que não tá bem tecnicamente, né? Eu chego lá e falo, ó, a gente pode melhorar isso aqui, né? Estamos lá fazendo um reembasamento de um provisório e às vezes para aquela pessoa ela vai estar ótimo, porque ela não tem aquela consciência ainda, aquela expertise para aquilo. E você como mentor, como professor que tá ali do lado, deve sim falar, olha, a gente precisa melhorar isso, vou te ensinar e promover isso. Não é promover, fazer coisas que aquela pessoa se desestimule. Se você é severa demais, você pode até desestimular aquela pessoa, mas existe uma medida assim muito legal para que você encaminhe essas pessoas, né? E acima de tudo, a gente precisa ter uma pessoa assim, mas a gente não deve por eles fazer com que a gente se torne total dependentes. Aí com o tempo, isso é um olhar meu, eu acho que a gente deve ser nosso auto-coaching. O que é isso? É a gente perceber quando a gente tá fazendo alguma coisa que não tá tão legal, que a gente precisa mudar de estratégia naquele momento, perceber as nossas dificuldades, saber quando a gente precisa ter ajuda, procurar ajuda, melhorar em algum aspecto. Às vezes você tá realizando um procedimento lá e aquilo lá não tá muito bom. Você fala, pô, eu preciso encontrar alguém que faça aquilo melhor do que eu, para que eu possa ter essa curva de aprendizado e sim, me tornar um especialista, que é sobre isso que eu tô falando. E sendo um especialista, óbvio que a sua performance vai melhorar, óbvio que o seu retorno financeiro vai melhorar, porque você vai poder sim cobrar, né, de maneira mais adequada por aquele trabalho que você está entregando. Então uma coisa está muito correlacionada à outra. Então se não é na parte técnica, na parte de gestão da tua empresa, perceber que algum setor ali não está caminhando bem, seja na parte dos teus funcionários ou na tua parte financeira, e procurar aquela ajuda para melhorar aquele aspecto. Então esse olhar tem que ser constante. Para concluir, gente, é muito legal a gente estudar sobre isso. Parece, né, assim, uma coisa simples, boba, mas é muito legal a gente começar a entender sobre esses aspectos que vão fazer com que o nosso negócio cresça, abrir nosso olhar, a nossa mente e entender, para a gente concluir realmente que não existe genialidade. Ninguém nasce gênio. Existem pessoas que estão ali querendo melhorar, que vão se esforçar sempre e vão conseguir realizar, sim, se tiverem esforço, se procurarem sempre, né, a constância, vão melhorar, vão conseguir os seus objetivos e vão ter sucesso. Eu sou a doutora Renata Cavassa, cirurgiã dentista há 30 anos e venho aqui te fazer um convite para que, se você está gostando do meu conteúdo, se inscreve no meu canal, continua aqui comigo, pode comentar, sou eu mesma que respondo. Eu acho muito importante os comentários de vocês, porque isso faz saber se a gente está no caminho certo, se tem alguma coisa que a gente precisa mudar, melhorar. E é isso, gente. Espero continuar com vocês aqui nesse canal, né? E que a gente possa estar cada vez mais unidos para a gente trazer mais conteúdo, porque eu falo que a vida é cheia de possibilidades e ela é, acreditem. Eu continuo encontrando as minhas, procurando, né? E vou encontrar as minhas, e eu desejo do fundo do meu coração que você encontre as suas.